Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, uma ótima terça-feira, aí a todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus, passando aqui para desejar uma boa noite a todos vocês, e conforme combinado, para que darmos início, à nossa série de videoaulas sobre o tema empreendedorismo e gestão. Eu sei que falando assim, o nome parece ser difícil, uma coisa extremamente complicada, difícil de entender, mas na verdade não, irmãos. Na verdade é bem simples, Empreendedorismo é algo que pode ser praticado e deve ser praticado por toda e qualquer pessoa, independentemente da sua classe social, do seu grau de escolaridade, do seu estudo. Empreendedorismo é algo que pode de fato transformar a vida de uma pessoa, se for feito da maneira correta, com dedicação, com empenho, pode de fato levar a pessoa a alcançar ótimos resultados para a sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus, Mas eu gostaria de iniciar essa nossa videoaula lendo aqui com os irmãos um texto de Provérbios 10, versículo 4. Diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 10, versículo 4. Vou repetir: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Irmãos, a preguiça é uma grande inimiga da prosperidade. Toda e qualquer pessoa que deseja prosperar deve deixar de lado toda preguiça, porque a preguiça, com certeza, ela vai impedir essa pessoa de alcançar os resultados que ela espera e almeja para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas vamos falar de empreendedorismo, Empreendedorismo é o que, irmãos? É você empreender, é você ter o seu negócio, é você montar a sua empresa, é você montar a sua estratégia para que você possa ter uma fonte de renda extra, ou até mesmo tornar essa sua empresa a sua fonte de renda principal. Nós sabemos, irmãos, que é muito complicado se a pessoa tiver uma fonte de renda só. Então, mesmo que a pessoa trabalhe fora, como CLT, carteira assinada, é extremamente aconselhável que essa pessoa ela tenha uma fonte de renda alternativa, para que, caso aconteça algum problema, de ser demitido, ou algum problema da empresa, precisar desligar essa pessoa, a pessoa ela tem uma outra fonte de renda, onde ela possa se manter por algum tempo, ou até mesmo tornar essa fonte de renda alternativa, como muitos fazem. Acontece com muitas pessoas que começaram empreendendo um negócio ali para ser uma renda extra, para auxiliar na sua renda mensal, e aquele negócio foi crescendo de uma tal maneira que se transformou ali na sua fonte de renda principal, e essa pessoa às vezes veio a deixar o seu emprego e se dedicar exclusivamente a esse negócio, em nome de Jesus. Então isso é plenamente possível acontecer se nós fizermos com empenho, com dedicação, com fé em Deus e com muito estudo, irmãos. Porque tudo que nós vamos fazer, nós precisamos estudar, buscar o conhecimento, para que a gente possa fazer com base, com conhecimento, da maneira correta. Mas se eu estudar e me preparar, não vai ter riscos? Riscos sempre vão ter. Quem não quer correr risco também não vai crescer e não vai evoluir. O risco ele sempre vai existir. Agora, com estudo, com preparo, o que pode acontecer é você minimizar esses riscos ao máximo possível, porque você entrou preparado, você estudou, você se preparou, você se empenhou, você buscou conhecimento, e com isso você vai conseguir minimizar bastante esses riscos, em nome de Jesus, Mas eu gostaria de começar falando sobre uma pergunta que fizeram a um empresário brasileiro, um empresário esse, inclusive, que eu admiro muito, a trajetória dele e os cursos, os vídeos que ele dá, eu acho muito produtivo. Inclusive, eu vou até aconselhar você que faz parte desse grupo a buscar conhecer também, se você ainda não conhece, O nome dele é Flávio Augusto.
Ele é um empresário brasileiro, ele é bilionário, ele tem várias empresas no Brasil e no exterior, ele tem uma fortuna gigantesca e eu o admiro não só por isso, mas pela pessoa que ele é. Porque a maior riqueza, irmãos, que nós podemos ter não é o dinheiro, é o nosso caráter, né? É os valores que nós levamos, os princípios que nós construímos. Muitos veem o empresário como um vilão, né? Isso é aqui do Brasil, tá? O brasileiro, ele tem essa mania, digamos assim, de ver o empresário como um vilão, como alguém que está roubando a riqueza, porque ele tem muito dinheiro, por isso que existem muitos pobres. E, na verdade, não é assim que funciona, irmãos. Os empresários, eles não são vilões. Pelo contrário, eles contribuem com a nossa economia, eles geram empregos, eles pagam impostos milionários, eles fazem a economia do país girar, eles produzem, são pessoas que trazem riqueza e prosperidade para o país, né? E esse empresário, Flávio Augusto, que é bilionário, que tem empresas, né, que valem bilhões, perguntaram para ele uma vez numa entrevista no podcast, falaram: Flávio, se você perdesse tudo hoje, e tivesse que começar do zero hoje, o que você faria para reconstruir o seu patrimônio? E a resposta dele foi: eu trabalharia com vendas, eu aprenderia a vender. Flávio, mas vender o quê? Qualquer coisa que você aprender a vender, porque a verdade é, irmãos, que quem aprende a vender nunca mais fica sem dinheiro, entendeu? Qualquer coisa que eu digo, coisas lícitas, né, irmãos? Coisas legais, coisas dentro da lei, dentro, né, da legalidade, né? Se a pessoa aprende a vender, a pessoa não vai mais ficar sem dinheiro, né? Seja um bolo, seja um salgado, seja um serviço, porque na realidade todos nós somos vendedores, sabia disso? Não, pastor, eu não sou não, eu trabalho fichado. Você está vendendo o seu tempo. A empresa está te pagando pelas suas 8 horas, 12 horas que seja de trabalho. Então você também é um vendedor, né? Então, na realidade, todos nós somos vendedores. E aquele que trabalha com vendas e que aprende a vender bem, que domina as técnicas de venda, ele nunca mais vai ficar sem dinheiro. Porque mesmo que ele tenha algum tipo de dificuldade no seu emprego fichado, ele vai conseguir fazer uma renda extra vendendo alguma coisa, né? Então é muito importante a pessoa aprender a vender, aprender a linguagem correta, aprender a apresentar o seu produto, aprender a convencer as pessoas a comprar o seu produto. Isso é muito importante, isso traz prosperidade, porque com certeza ali, através das vendas, você vai estar tendo uma renda extra, ou como eu disse, até uma renda principal futuramente, né? Eu sou testemunha viva disso, tá, irmãos? Eu cheguei a uma fase da minha vida em que eu tive muitas dificuldades financeiras, né? Eu perdi o meu pai muito cedo, perdi a minha mãe também muito cedo. Então, com 16 anos de idade, eu já morava em casa alugada, sozinho, eu mesmo pagava o meu aluguel, fazia a minha compra, comprava, né, pagava as minhas contas. Então, desde muito cedo eu tive que aprender a me virar sozinho, né? Tem um ditado que diz que tempos difíceis fazem homens fortes, e é uma verdade, né? Quando nós atravessamos por dificuldades na vida, nós nos tornamos mais fortes, porque nós aprendemos a lidar com as dificuldades. E chegou uma fase na minha vida em que eu me vi numa situação muito difícil, morando na casa da minha sogra, recém-casado, não tinha casa. A casa que eu tinha começado a construir, veio um vento lá e derrubou as paredes, e eu naquela situação, e voltando do campo missionário, né, e não tive muito apoio da igreja a qual eu congregava. E o que aconteceu? Eu resolvi ir até Barra Mansa, e ali eu conheci um senhor que era dono de uma padaria, e ele me ofereceu uma oportunidade de trabalho. Naquele tempo, ano de 2004, 2005, as coisas eram muito difíceis, né? Não tinha tantas vagas de emprego como tem hoje, era muito complicado. Até para você entrar numa empresa de ônibus, você tinha que ter uma carta de um vereador, alguém que te indicasse. Na CSN, então, só se você conhecesse alguém lá dentro. Era realmente um tempo muito complicado. Hoje, graças a Deus, a situação financeira do nosso país melhorou bastante, mas naquele tempo era muito difícil. E aí, irmãos, eu naquela situação, recém-casado, minha esposa grávida,
grávida da Melissa, minha filha, e eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para sair dessa situação, não posso continuar morando dentro da casa da minha sogra, né? Como diz o ditado, quem casa quer casa, né? E aí eu conheci esse senhor lá em Barra Mansa, ele me ofereceu uma oportunidade de trabalho. A oportunidade era a seguinte, ele tinha uma padaria, ele falou, eu preciso de alguém que venda os meus pães na rua, para mim, entendeu? Tenho aqui uma bicicleta, uma cesta, uma buzina. Se você quiser, você vai vender os pães para mim, eu vou te pagar uma comissão em cima de cada pão que você vender. Eu perguntei, qual é a comissão que o senhor paga? Olha, eu pago 7 centavos em cada pão. Irmãos, era uma comissão, né, muito pouca, 7 centavos, mas era o que eu tinha naquele momento, né? E quando nós que somos chefes de família, nos vemos numa situação difícil, a gente não escolhe emprego. Sendo um emprego honesto, digno, dentro da lei, a gente faz, irmão, pelo menos por um tempo, até as coisas melhorar, eu consegui uma oportunidade melhor. Eu falei, beleza, vou trabalhar para o senhor, vou vender os seus pães. Eu peguei aquela bicicleta, coloquei ali os pães e comecei a vender. Coloquei no primeiro dia 100 pães, saí e vendi tudo. Deu R$7 de comissão. No segundo dia botei 200, vendi tudo. E aí comecei a montar uma clientela, e além dos pães eu comecei a levar também, além dos pães de sal, comecei a levar pão doce, e aí minha clientela começou a aumentar, eu comecei a levar broinha, casadinha, bolo, e aí as coisas foram... Chegou um tempo que eu estava vendendo 700 pães por dia. E além dos pães eu ainda levava, eu inovei, eu fui um inovador naquela época, porque eu tinha concorrentes, né? Todo negócio tem concorrência, tinha os outros padeiros que passavam até primeiro do que eu, mas muitos clientes me esperavam, porque além do pão, eu tinha uma bicicleta de carga, né? Nesse tempo eu já estava com 2 cestos, eu tinha um cesto na frente e um cesto atrás, e no cesto de trás eu carregava um isopor, onde eu levava leite, pó de café, manteiga, e ali eu comecei a conquistar uma clientela tão grande. E resumindo, irmãos, num período aí de 6 meses, eu consegui juntar R$5.000 no banco, e R$5.000 naquela época era dinheiro, né? Hoje não é tanto, mas naquela época era um dinheiro considerável. E com esse dinheiro eu consegui dar entrada na minha casa, aqui onde eu moro hoje atualmente, e consegui pagar a minha casa, graças a Deus, né? Pude ali sair da casa da minha sogra, agradeço muito a Deus pela vida dela, mas, irmãos, com vendas, né? Eu trabalhei com isso por mais de 5 anos, vendendo pão na rua e ganhando um bom dinheiro, graças a Deus, né? Consegui fazer muita coisa, meus filhos nasceram nessa época, então vendas é algo que realmente funciona, se for feito da maneira correta, com diligência, com sabedoria, com conhecimento. Só que no Brasil, a pessoa que vende alguma coisa, muitas das vezes ele é visto como um coitadinho, né? Não é assim? Ah, coitadinho do irmão ali, tá vendendo um negócio ali, coitado, deve estar numa prova danada, né? Aí tem pessoas que ainda falam assim, ah, eu vou comprar um para te ajudar. Amém, irmão, realmente vai ajudar se comprar. Mas vendas não quer dizer que a pessoa é um coitadinho, quer dizer que a pessoa é um visionário. A pessoa que vende alguma coisa é porque ela está projetando algo maior. Futuramente ela pode ter a loja, talvez ela comece vendendo na rua, de porta em porta, futuramente ela pode abrir o seu comércio, sua loja, o seu supermercado, a sua padaria, né? E se tornar um grande empresário, porque os sonhos começam pequenos e eles vão crescendo à medida que nós vamos trabalhando neles. Então é muito importante que nós venhamos buscar empreender, né? Deixa as pessoas pensarem o que pensar de você, te chamar de coitado, tadinho, tá vendendo, coitado. Irmão, ninguém paga suas contas, ninguém paga os seus boletos, você que sabe da sua vida, né? Trabalhe, seja um bom vendedor. Nos Estados Unidos não, a pessoa que vende, né, é visto com louvor. Criancinha às vezes pequenininha, coloca uma barraca ali de limonada na calçada e os vizinhos acham legal, passam, compram, dão ali as moedinhas e já é montado aquela mentalidade de empreendedor na cabeça da criança desde pequeno. No Brasil, nós somos ensinados a trabalhar para os outros, né? A trabalhar de empregado, porque isso que é bom, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, as pessoas mais ricas do mundo são vendedores. Elon Musk,
o homem mais rico do mundo hoje, atualmente, né? Elon Musk. Ele é um vendedor. Ele vende carros da Tesla, ele vende tecnologia da Starlink. Então, ele é um vendedor. Bill Gates, o dono da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo, é um vendedor. Ele vende o sistema operacional Windows, o sistema operacional mais usado em computadores no mundo inteiro, o Microsoft Office, que é o pacote Office mais usado pelas empresas, né? Nós temos aí o Jeff Bezos, dono da Amazon, é um vendedor também. A Amazon vende de tudo, é uma empresa multinacional gigantesca. E no Brasil, quem é um dos homens mais ricos do Brasil, né? É o Jorge Paulo Lemann, que é o dono da Ambev, da Burger King, de outros conglomerados de empresas. Então, as pessoas mais ricas do mundo são vendedores, não são médicos, não são engenheiros, não são advogados. Não que você ser um médico, engenheiro ou advogado não seja algo bom, é algo bom, mas não subestime vendas. Vendas pode levar você para um outro nível, né? Então, procure vender alguma coisa, irmãos. Faça uma renda extra. Pastor, mas eu vou vender o quê? O que você sabe fazer? Sabe fazer bolo? Você sabe costurar? Você sabe fazer unha? Você sabe arrumar cabelo? Você sabe fazer salgadinho? Você sabe fazer um serviço? Venda alguma coisa. Monte a sua empresa desde já. Vai trabalhando no seu sonho, no seu projeto. Quem sabe, futuramente, você pode se tornar um grande empresário. Basta você acreditar. Se pelo menos você acreditar nos seus sonhos, ele pode dar certo, em nome de Jesus. Pastor, mas eu já trabalho fora, não dá para eu vender nada. Você trabalha o quê? 24 horas por dia? Não, eu trabalho 8 horas, então te sobra 16 horas. Você pode montar a sua renda extra aí, às vezes aquele dinheiro que falta no final do mês para pagar aquele boleto, aquele dinheiro que falta no final do mês para você pagar aquela conta. Às vezes você vendendo alguma coisa, empreendendo de alguma maneira, você vai conseguir suprir, tampar esse buraco, suprir essa necessidade e ainda vai prosperar em nome de Jesus, né? Vamos concluir essa videoaula para não ficar muito grande demais, né? Uma vez perguntaram para o dono do McDonald's, ou melhor, ele perguntou, ele foi convidado por um grupo de jovens numa universidade nos Estados Unidos, e ele perguntou para aqueles jovens ali, um clima descontraído, ele conversando, rindo, ele perguntou para aqueles jovens: qual vocês acham que é o meu negócio? E aqueles jovens começaram a rir e falaram: como assim? Seu negócio é vender hambúrguer, é vender lanche? Ele disse: não, meu negócio não é esse não. Mas como assim? O senhor é dono do McDonald's, maior empresa aí, maior franquia de lanches do mundo. Ele falou: mas esse não é o meu negócio. Esse é o meu trabalho. O meu negócio é outro. E aqueles jovens falaram: e qual é o seu negócio? O negócio do McDonald's, na verdade, irmãos, é o setor imobiliário. O McDonald's é uma empresa que é dona de vários terrenos mais bem localizados ao redor do mundo inteiro. Eles compram terrenos, imóveis em pontos estratégicos e os aluga para os seus franqueados. E através disso a empresa tem um faturamento milionário, né? Talvez o seu trabalho é trabalhar numa empresa como CLT, talvez o seu trabalho é trabalhar numa multinacional, talvez o seu trabalho é trabalhar, não sei, no comércio, onde quer que seja. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: qual é o seu negócio? Você tem um trabalho, mas você tem um negócio? Às vezes as pessoas não vão nem saber, mas se você tiver o seu negócio, você pode crescer e prosperar muito em nome de Jesus, amém? E esse é o propósito de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos chamou por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, e tu emprestarás a muitas nações e não tomarás emprestado. Irmãos, Deus tem promessas, mas para nós tomarmos posse dessas promessas, nós temos que trabalhar, lutar e acreditar em nome de Jesus. Sabedoria, Deus te deu. Conhecimento, Deus te deu. Agora é hora de arregaçar as mangas e trabalhar em nome de Jesus, amém? Eu vou deixar aqui um desafio para os membros do grupo. Posta aí qual é o seu negócio, irmão.
Você é empreendedor? Você empreende? Você vende alguma coisa? Você faz algum serviço? Você tem algum tipo de fonte de renda extra, alternativa? Se tiver, coloca no grupo aí, até mesmo para a gente conhecer. Quem sabe eu posso comprar aí o seu produto, eu posso aí contribuir com o seu negócio, os membros do grupo aqui. Vamos, irmãos, compartilhar as nossas experiências, os nossos negócios e vamos prosperar, porque Deus tem promessas para mim e para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não tem como esgotar o assunto numa aula só, o assunto é extenso, tem muitas coisas ainda a se falar, mas essa é a primeira aula sobre esse tema, empreendedorismo e gestão. Deus te abençoe e até a próxima videoaula. Um abraço a todos, em nome de Jesus.